Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana uma personalidade influente do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Meu objetivo é extrair do entrevistado aquilo que ele não costuma dizer para que você possa conhecê-lo ainda melhor. No programa de hoje, eu recebo o advogado, ex-servidor público municipal, atuando por 29 anos como jurídico da Câmara de Vereadores, ex-presidente da FUSAV, presidente licenciado do Conselho Curador do Hospital Regional Alto Vale, empresário e agora aspirante a um cargo público eletivo. Eu estou falando de Giovanni Nascimento, que deve ser candidato à Prefeitura de Rio do Sul pelo PP. Olá, Giovanni, seja bem-vindo ao Um Contra Um. Olá, Guilherme. O prazer é todo nosso de termos a possibilidade de estar aqui conversando contigo e colocando as nossas ideias aí, né, porque a gente pensa para um Rio do Sul melhor. Para você que ainda não conhece o Um Contra Um, a dinâmica do programa é simples. Neste primeiro bloco, nós falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, falaremos de questões pessoais do candidato e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Bom, Giovanni, para a gente começar o nosso bate-papo, então, política nacional, eu aproveito que você esteve à frente da FUSAV, é presidente licenciado do Conselho Curador do Hospital Regional Alto Vale, portanto, é uma pessoa apta a falar do tema saúde. Eu gostaria de saber como o senhor avalia a gestão do governo federal em relação a essa pandemia, a essa questão do Covid-19. Inicialmente, é preciso se esclarecer, né, que o governo federal tem feito a sua parte e cada estado também tem o dever de cumprir com o seu compromisso, né, com a sua comunidade. No que cabe ao governo federal, houve muita polêmica com relação ao uso de alguns medicamentos não recomendados pela OMS, posteriormente queda de 2 ministros por, quem sabe, não compactuar com as ideias do presidente Bolsonaro, que é preciso se deixar bem claro que possui, né, a força, o clamor da população. Então, ele sabe, como nós todos sabemos, que existe uma crise sanitária, né, instalada pela Covid-19. Mas a preocupação maior é a outra crise que está se instalando, né, que é a financeira. Então, quem sabe o governo federal, né, esteja olhando muito mais para esse lado, para o Brasil não parar, né, para o Brasil ter um jeito de conviver, porque nós vamos ter que aprender a conviver com as duas, né, crises, a de saúde e a financeira. Até porque essa pandemia não vai terminar do dia para a noite, né? Nós vamos ter que realmente saber o que nós podemos, o que nós não podemos fazer, obedecer às regras de isolamento social no que for possível, mas também não podemos deixar a indústria, o comércio sem funcionar. Porque se parar isso tudo, Guilherme, para o Brasil, parou o Brasil, quebrou. E aí como é que vai ser? Você falou em parar, eu aproveito justamente para trazer para o âmbito do governo estadual. Como é que você avalia o isolamento imposto pelo governador Carlos Moisés durante cerca de 20 dias, que aconteceu no início da pandemia? O estado de Santa Catarina foi um dos primeiros, né, a iniciar com o isolamento social. Penso que o governador agiu de forma corretíssima, né? Prova disso é que enquanto ainda existem, né, alguns estados fechando barreiras sanitárias, ainda não permitindo, né, a abertura de comércio e de algumas atividades comerciais e até industriais, nós aqui já começamos a passar por um processo de readequação e reabertura, né, dos negócios, o que é muito importante. Concordo com o governador quando ele decretou o isolamento social e a paralisação de comércio e indústria por uma semana, por 2 semanas. Era preciso. Por que era preciso? Você já imaginou se ele tivesse feito aquela primeira semana de lockdown, né, e na segunda tivesse tudo aberto?
o que seria de Santa Catarina? Será que nós estaríamos hoje passando, principalmente aqui na nossa região do Alto Vale, por essa, vamos dizer, tranquilidade em relação a essa pandemia, né? Veja só, nós no Hospital Regional Alto Vale, nós não tivemos o uso de um leito sequer de UTI, né? Já tivemos alguns internados, muitos recuperados, alguns em observação, alguns casos confirmados, e assim é por Santa Catarina, né? Existe, claro, regiões onde a pandemia é mais severa. Hoje, no oeste do estado, né? Mas já esteve lá na Grande Florianópolis, agora está atacando no oeste do estado. Daqui a pouco vai vir para o sul, vai aumentar aqui na nossa região? Vai, claro que vai. Vai por quê? A circulação é maior, Guilherme. Então, o contato, a transmissão, né, fica mais fácil de ocorrer. Mas, se tomando, né, as precauções que se vem tomando e o regramento colocado pelo próprio governo, eu tenho a impressão que Santa Catarina, né, a nossa região aqui em especial, vai sair ileso de tudo isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, na condição de advogado, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da atuação do STF, em especial nesse inquérito das fake news, em que o STF está denunciando, investigando e posteriormente vai julgar o caso também. O senhor enxerga que de alguma forma existe abuso de autoridade aí? Na sua pergunta, Guilherme, já veio a resposta, né? Existem 3 poderes instituídos no Brasil, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Devem funcionar harmonicamente. Infelizmente, não estão, né? Infelizmente, não estão. Está o Judiciário, né, ultrapassando as suas atribuições, né, querendo legislar, querendo determinar, né? Então, isso tudo aí atrapalha a democracia, né? Eu penso que fake news, como controlar, né? Vamos voltar à censura, então, né? O que tem que haver é uma conscientização da população, né? Como é que eu vou te falar? Com relação a como é que esse pessoal, né, vai ser responsabilizado pelos atos que estão cometendo, né? Porque é óbvio que quando você forma uma fake news, você sabe que está cometendo um crime, né? Então, do jeito que o STF está querendo fazer, será que é o certo? Né? Estão sendo atingidos e eu penso que cada vez que um cidadão age, né, em sua defesa com raiva e não com sabedoria, ele perde a razão, né? Você pode ter toda a razão do mundo numa discussão, mas a partir do momento que você deixa de discutir e parte para uma ação violenta, você perde a razão. O senhor foi funcionário público durante 29 anos e a pergunta é justamente essa. Como que o senhor enxerga o funcionalismo público no Brasil? O senhor acha que a máquina está inchada, está regular ou, de repente, ela até poderia ser ainda maior? Inicialmente, é preciso se dizer, né, que realmente o Estado precisa desinchar. O Estado como um todo. Nós estamos falando aqui de Santa Catarina, nós estamos falando do governo federal, do governo estadual e do próprio governo municipal, né? E existe uma divisão entre servidor público de carreira e o servidor público comissionado. Para quem não sabe, comissionado é aqueles que vêm junto com o governante quando se elege, né, e ocupam cargos de destaque e às vezes sem competência para exercê-los, né, em detrimento dos servidores de carreira, né, que poderiam estar ocupando esses cargos com valores de salário bem inferiores ao que se paga aos comissionados. Então, eu penso que o Estado, como um todo, ele tem que desinchar e o servidor público de carreira precisa ser valorizado. Valorizado de que forma, Guilherme? Qualificando esse servidor, para que ele tenha condições de fazer um curso de especialização e poder defender, né, o seu trabalho. Até porque esse servidor, se ele é de carreira, ele vai deixar a carreira a partir do momento que ele se aposentar. Então, ele precisa estar estimulado. E para estar estimulado, ele precisa ser qualificado. A partir do momento em que os nossos governantes entenderem essa forma, vai ser muito mais fácil, né, de se tocar os órgãos públicos aqui Brasil afora.
para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, já que o tema é política nacional, eu gostaria de saber quem, na sua opinião, foi o melhor presidente da República que o Brasil já teve? Ou tem? Pois, olha, são tantos, né? Eu penso que hoje, para mim, o melhor é sempre o que está aqui, né? Bolsonaro, por exemplo, vem com uma força, como eu falei no início do programa, ele tem o clamor, né, da população, ele tem o apoio da população. Então, não dá para dizer que ele não é polêmico. Ele é polêmico. Ele é polêmico porque toda pessoa de posição é polêmica. É polêmica. O cara que não é polêmico é aquele cara que se o vento bater para cá tá bom e se bater para lá também tá bom, né? Eu quero me dar bem. E não, o Bolsonaro é diferente. Ele tem suas convicções, luta por elas, discute, às vezes luta pelas suas posições até de forma exacerbada. Mas isso, né, a população, o povo, entende como a defesa de seus interesses. E enxerga o Bolsonaro como uma pessoa comum, né, que está lá representando o mais simples cidadão brasileiro. A partir do momento em que ele quebra regras de saúde, né, indo lá conversar com o povo, subir a cavalo, como fez aí esses dias, andar a cavalo no meio do povo em Brasília, é o que o povo gosta. É populista? Pode ser, mas está fazendo o que o povo quer. Então a resposta é Jair Bolsonaro. Hoje sim. E o pior? Pior. Aí tem muitos, né? Aí nós temos... Eu sou Lula. Dilma. Lula é a resposta. Lula e Dilma, então. Lula, Dilma. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. No próximo bloco, nós vamos abordar o tema política regional com o advogado e agora possível candidato à Prefeitura de Rio do Sul pelo PP, Giovani Nascimento. Eu volto já já. De volta com o programa Um Contra Um. Hoje eu recebo aqui na bancada o pré-candidato à Prefeitura de Rio do Sul, Giovani Nascimento, ele que é filiado ao PP. E justamente nós vamos falar neste bloco sobre política regional. Eu começo, Giovani, aproveitando que o senhor foi presidente da FUSAV e tem pleno conhecimento do que acontece no Hospital Regional Alto Vale, até por ser presidente licenciado do Conselho Curador, a respeito de uma situação que gerou uma certa polêmica em Rio do Sul recentemente. A Prefeitura de Rio do Sul doou uma porção, uma quantidade de respiradores ao Hospital Regional Alto Vale para o combate do Covid-19 e levantou-se a suspeita de que esses respiradores não seriam eficazes no combate ao coronavírus. Eu gostaria que o senhor nos respondesse se essa informação procede, a sua avaliação em relação a isso. Na verdade, o que aconteceu é que o próprio Hospital Regional Alto Vale, através do seu presidente da diretoria, o senhor Osmar Peters, né, por determinação ao diretor técnico do hospital, foi emitido uma nota em nome do Hospital Regional Alto Vale, esclarecendo já essa polêmica. Ou seja, que esses respiradores foram muito bem-vindos ao Hospital Regional Alto Vale, que estes respiradores não tiveram, né, o aconselhamento técnico de servidor do Hospital Regional Alto Vale. O que aconteceu foi uma conversa informal com um servidor do Hospital Regional Alto Vale, que esses respiradores realmente, né, não são a melhor opção para os pacientes Covid. Por quê? Porque o respirador para o paciente Covid tem que entregar a esse paciente 100% de oxigênio, certo? E esses respiradores adquiridos pelo município e colocados não em doação, mas em uso para o Hospital Regional Alto Vale, entregam no máximo 90%. São conhecidos como respiradores portáteis ou de uso familiar, certo? Então, não se pode, né, dizer que estes respiradores não sirvam, porque
nós não temos lá na nossa UTI apenas pacientes Covid, né? Apesar de até agora nós não termos nenhum paciente Covid, mas nós temos pacientes com menos gravidade, que não necessitam de 100% de oxigênio naquele momento. Então, nós temos 20 leitos de UTI adulto e nesses 20 leitos existem 20 respiradores e 20 monitores, né? É preciso dizer também que os respiradores, né, colocados lá no Hospital Regional pelo município vieram apenas os respiradores, os monitores não. O que são os monitores? Os monitores é que controlam, né, a carga de oxigênio que é dada para o paciente, monitoram o batimento cardíaco, monitoram o paciente como um todo para saber se precisa mais ou menos carga. Isso falando de um grosso modo, né? Então, quando nós temos lá alguém que vai necessitar, né, como um paciente Covid, nós não vamos utilizar esse respirador, né? Obviamente que se nós não tivermos com a UTI lotada, nós vamos usar esse respirador lá colocado à nossa disposição um paciente menos grave, e naquele paciente menos grave nós vamos tirar o respirador dele e passar para esse paciente mais grave. De uma forma ou de outra, é por isso que eu digo que ele é bem-vindo, porque serve. Para a Covid, não. Está explicado. O senhor, como nós já citamos aqui no programa, é presidente licenciado do Conselho Curador do Hospital Regional Alto Vale. Porém, há rumores de que durante a eleição, o deputado estadual Milton Obos e também o prefeito José Tomé eram contra a sua eleição para a presidência do Conselho Curador. Nós gostaríamos de saber qual é a verdade em relação a isso, se procede também essa informação, e também se o senhor comentasse a sua relação, em especial, com o deputado estadual Milton Obos. Vamos começar de trás para frente, então. Eu sempre fui amigo do Milton, sempre estive junto com o Milton em campanhas anteriores, e realmente esses rumores existiram, né? Se é verdade ou não é, não interessa, já passou, né? Um homem não pode construir o seu futuro pensando nas mágoas do passado, né? Se aconteceu tudo isso, posso te dizer com certeza que foi um erro estratégico, tanto dele quanto do atual prefeito. E falando agora sobre o seu futuro, o senhor é pré-candidato, deve pleitear a Prefeitura de Rio do Sul. E aí eu te pergunto, por que o eleitor rio-sulense ele deve optar pelo Giovanni Nascimento e não pelo atual prefeito? Primeiramente porque a democracia, né, se faz com alternância de poder, certo? E depois porque é necessário, né, que haja uma troca de pensamento, de ideia. E nós estamos querendo trazer para a nossa administração em Rio do Sul, né, o mesmo que realizamos lá no Hospital Regional Alto Vale. Lá o hospital, quando nós assumimos, todos sabem, a comunidade conhece a dívida que tinha, né? Nós entregamos no final de 2019 para o Osmar com um saldo muito bom, né? Superior a 5 milhões de reais. Por que aconteceu isso, Guilherme? Porque houve uma gestão continuada. Houve quem escreveu, né, um plano de trabalho, e esse plano de trabalho não era apenas para um mandato ou 2 mandatos. Nós temos lá um plano de trabalho escrito para 25 anos, entendeu? Então, o que é que a gente vem com uma ideia diferente? A gente vem com a vontade de fazer mais e diferente e melhor. Então, isso é o que nos move, né? E o que me moveu, na verdade, foi o fato de um dia estar participando de uma assembleia da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, na qual também sou presidente licenciado, e nós tivemos a oportunidade de ouvir lá o presidente das Santas Casas Misericórdias do Brasil, e na oportunidade ele subiu à tribuna e disse para nós assim, o Brasil vai mal, né? Todos sabem que vai mal. A política está aí, ó, essa politicagem, né? O Estado também, né? Os municípios, nem se fala. Mas vocês sabem quem é o culpado disso tudo aí? O culpado são vocês. Vocês que estão aí sentados, nos assistindo. Porque o que me preocupa, né, não é o grito dos maus,
mas é o silêncio dos bons. Isso já dizia Martin Luther King, e foi o que ele nos disse lá aquele dia. E o que ele quis dizer com isso? Guilherme, de nada adianta nós dois estarmos aqui conversando, ou estarmos num bar ou qualquer outro lugar, né, falando mal da administração de Rio do Sul, falando mal da administração do Estado, falando mal da administração do Brasil, mas e adianta só falar? Por que você não vem com ideias? Por que você não se coloca, então, para servir essa comunidade? Eu faço trabalho comunitário já da época do teu pai, lá no Rotary. Né? Cuidava dos intercambistas no Rotary Club, depois vim para o hospital, fui governador adjunto de Rotary. Então a minha vida é de serviço voluntário. Então por que não colocar mais uma vez, né, o nome do Giovanni para servir a comunidade? E quero deixar muito claro, se for, né, o prefeito escolhido para a próxima gestão, eu não sou político e vai ser apenas para um mandato, não existe reeleição. Eu não acredito em reeleição e faço uma indagação a todos, né? Eu quero que me apontem um gestor que fez o seu segundo mandato melhor do que o primeiro. O senhor não vai para a reeleição, não então? Existe, não existe reeleição, porque nós estamos escrevendo um projeto diferente de continuidade para a cidade de Rio do Sul, que não é para o Giovanni se eleger e depois está tudo acabado. Não. É um projeto onde existem pessoas sérias e comprometidas aqui da nossa comunidade, que têm o mesmo pensamento que o Giovanni e que, passados os 4 anos, nós já teremos o candidato que será o meu sucessor. E esse candidato, Guilherme, a eleição dele vai ser natural. Vai ser natural por quê? Porque a comunidade inteira vai estar envolvida e a coisa vai acontecer. E é difícil, né, se colocar isso na cabeça das pessoas, é difícil. Pode ser uma utopia da gente? Pode ser, né? Mas lá no hospital, quando nós chegamos, nós também conversávamos com os nossos mais de 500 servidores, e isso acontecia mensalmente. Um olhava para um lado, outro olhava para o outro lado e dizia: esses caras aí estão loucos, né? E depois de 10 anos, está ali a loucura. Um hospital que hoje é referência, né, para toda a comunidade do Alto Vale do Itajaí. Quando a gente fala nisso, a gente fala em 300 mil pessoas, né, prestando serviço de excelência. Né. Existem as críticas, sempre vai existir. Nem Jesus Cristo, né, agradou a todos, não seremos nós, mas nós vamos fazer mais, melhor e diferente. E caso seja eleito, de acordo com o portal da Transparência, o prefeito de Rio do Sul recebe um subsídio mensal de R$26 mil. O senhor acha esse valor justo? Estaria disposto, de repente, a reduzi-lo? Eu já coloquei isso lá no meu partido e vou deixar muito claro aqui também. Eu penso, né, que o subsídio do prefeito é a referência para o servidor público municipal, é o teto, certo? Então, penso que dá para diminuir, mas eu não posso, né, querer valorizar o servidor público municipal de carreira e trazer o teto para 12 mil, 13 mil, aí não dá, porque tem gente que ganha muito mais do que isso lá, e aí tem aquele tal de abate-teto, mas nós vamos estudar uma forma de que pelo menos de 20% a 30% nós vamos diminuir, e isso no primeiro dia de mandato. Tá certo, Giovanni, para a gente encerrar esse segundo bloco, até a gente se estender um pouquinho, rapidamente, eu vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz no fim do bloco anterior, porém no âmbito regional. Quem foi, na sua opinião, o melhor prefeito da história de Rio do Sul? Para mim, Milton Obos. No primeiro mandato, no segundo não. E o pior prefeito? Bom, é difícil, né? Porque tu tens que entender que aqui, falando na nossa comunidade, né, cada prefeito que passou pela prefeitura teve seus altos e seus baixos. Cada um, né, contribuiu da melhor forma que pôde. Então, eu não me julgo capaz de dizer que esse, aquele ou aquele outro foi o pior, né? Eu digo que o Milton foi o melhor prefeito no primeiro mandato, 2004, 2008. Depois não foi mais. Só isso. Tá certo, Giovanni. A gente vai para um rápido intervalinho comercial e na volta a gente traz também um pinga-fogo com perguntas e respostas em apenas uma palavra. Eu volto já já.
Programa 1 contra 1 de volta, vamos agora para o último bloco. Nós recebemos aqui o pré-candidato à Prefeitura de Rio do Sul, Giovanni Nascimento, pelo PP. A gente vai abordar algumas questões pessoais do pré-candidato e também faremos um pinga-fogo, onde eu vou trazer uma pergunta curta, usando apenas uma palavra, e também peço a resposta do entrevistado em uma palavra, ou pelo menos aí uma frase. Giovanni, como ser um bom prefeito sem jogar o jogo da política? Porque a gente sabe que muitas vezes o prefeito não tem autonomia financeira com aquilo que o município arrecada e precisa ter contatos diretos com deputados para conseguir governar. Como ser um bom prefeito sem jogar o jogo, muitas vezes, sujo da política? Inicialmente, eu volto a dizer que não sou político e não vou seguir carreira política. E aí é que está a diferença do fato, né, de nós querermos escrever um plano diretor, um rumo diferente para Rio do Sul, né, dentro das possibilidades que Rio do Sul tem, né, de arcar com os seus custos, né, e crescer. Porque de nada adianta, né, nós fazermos aqui obras faraônicas, ficar devendo para o banco, ficar devendo ali para o Fundo de Aposentadoria e Pensões do município de Rio do Sul, né? Então, é dentro desse aspecto em que a gente quer construir algo diferente para Rio do Sul e com continuidade. É dentro disso, dentro de uma realidade aonde não basta dizer que eu estou do lado da população, que eu estou ouvindo a minha comunidade. Ouvir é diferente de escutar, né? Então, você ouve quando você vai lá e pratica aquilo que realmente a comunidade espera de você, mas dentro da sua possibilidade. E não adianta, porque ninguém vai ver o Giovanni prometendo coisa que não pode fazer. Pode até, lá na frente, ouvir o Giovanni falando em situações, vamos fazer assim. Vamos, mas para ter chego a esse ponto, pode ter certeza que eu escutei a minha equipe, que nós conversamos e que algo era possível. E mais possível ainda é de se fazer quando se tem a força da comunidade, do governo estadual e do governo federal, né? Se sabe que os recursos hoje se encontram em Brasília. Por algum tempo já se encontraram ali em Florianópolis. E quem foi prefeito na época soube muito bem ir lá e trazer esses recursos para Rio do Sul. E Rio do Sul se desenvolveu. E Rio do Sul não se endividou, diferente do que está acontecendo atualmente. Entendeu? Nós vamos ter capacidade de pagar. Não se está discutindo aqui capacidade de pagamento ou não. O que está se discutindo é o bem-estar da comunidade. O que se pode fazer dentro de uma realidade, dentro da arrecadação que nós temos, né? E aí sim, seguir o caminho, né? E pode ter certeza, isso tudo passa pela valorização do servidor público, pelo desinchaço da máquina, para trazer, né, ideias novas, né? E é isso que a gente está tentando mostrar e vai querer mostrar durante a campanha aí para os nossos eleitores. Como cidadão, qual é a sua maior crítica em relação ao atual governo? E veja bem, crítica pode ser tanto positiva quanto negativa. Qual a sua maior crítica? Quem sabe seja isso mesmo, né, que eu acabei de falar, entre ouvir e escutar, né? A diferença está aí, né? E eu acho que eu não estou aqui colocando ou impingindo culpa a ninguém, né? Mas eu fui servidor da Câmara de Vereadores de Rio do Sul por 29 anos, concursado, né? E durante todo aquele tempo eu presenciei algumas auditorias do Tribunal de Contas, sejam elas no Poder Executivo ou até no próprio Legislativo, né? Isso é comum de acontecer. Agora, nunca vi polícia dentro da prefeitura prendendo secretário, prendendo diretor, alguma coisa tem de errado, né? E aí, infelizmente, né, ou felizmente, né, a culpa é do gestor. A culpa é do gestor. E ele tem que assumir. Ele tem que assumir, né? Então, penso que, quem sabe, o pior momento desse governo foi realmente essa aí, onde se expôs, né, para a comunidade
toda a fragilidade de um governo, né, no que diz respeito à transparência, né, a todos aqueles critérios de bem governar o município de Rio do Sul. Ficou muito evidente que alguém, de alguma forma ilícita, foi agraciado, né? E não deveria, porque quando se pensa em um determinado e pequeno grupo, a comunidade é quem mais perde. Tá certo, a gente vai agora para o nosso pinga-fogo. Eu vou falar algumas palavras, pode ser nome de alguma pessoa ou de uma instituição, e peço a resposta do entrevistado em uma palavra ou, no máximo, uma frase, tá certo? Preparado? Vamos começar? Vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva. Péssimo homem. Jair Bolsonaro. Um exemplo. Sérgio Moro. Se perdeu no caminho. Esperidião Amin. Um líder. Carlos Moisés. Líder. Jaime Pasqualini. Um bom advogado. Jailson Lima da Silva. Uma boa pessoa, um bom médico. Partido Progressista, o seu partido. Partido reoxigenado. STF. Precisa mudar. Deputado Milton Obos. Gente boa. Prefeito José Tomé. Gente boa. Jean de Lis. Também, gente boa. Hospital Regional. Um exemplo de gestão. E para finalizar, Prefeitura de Rio do Sul. Algo que precisa mudar. Está na hora de mudar. Tá certo, Giovanni. Com essas perguntas, então, eu encerro o nosso 1 contra 1 de hoje. Te agradecendo pela presença e por ter aceitado o nosso convite de vir aqui mostrar um pouquinho mais também para o eleitor e para o nosso telespectador a respeito das suas ideias. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, Guilherme. E aquilo que eu já falei, eu sou uma pessoa de posição. Eu me julgo um cidadão inconformado, porque eu não posso acreditar que as coisas que sempre foram de um modo não possam mudar por um modo diferente para ser melhor, entendeu? Então eu termino deixando uma frase, que aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Assim a gente encerra mais um programa 1 contra 1. Agradeço a sua audiência. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. No programa 1 contra 1 desta quinta-feira, dia 18, eu recebo o vereador e pré-candidato a prefeito de Rio do Sul pelo MDB, Fernando César Souza, o Nando. Havendo a coligação entre PSD e MDB a nível municipal, você teria que acabar votando no José Tomé, o qual você foi oposição durante 4 anos. Esse voto ele aconteceria ou correria inclusive o risco de você votar em um outro prefeito o qual não faz parte da sua coligação? Debate relevante, inteligente e polêmico é aqui, no 1 contra 1. Quinta-feira, dia 18, às 7 da noite, no ar pela TV, Facebook e YouTube da Vale Europeu TV.